Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec já voltou 8. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Espírito Verdade, Revista Espírita, abril de 1860. Vimos no vídeo anterior que Kardec, em sua nova missão, teria de voltar no princípio do século XX, começar em tenra idade sua pregação de evangelho, ser um homem de ação, semelhante a um comandante de navio, criar um campo neutro onde religiosos de diferentes crenças pudessem dar-se as mãos, proporcionar um desenvolvimento especial à vertente religiosa da doutrina do Consolador, imprimir uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo e, finalmente, anunciar as coisas que hão de vir, integrando-se assim na missão confiada ao Espírito da Verdade. De que Kardec voltou, a história apresenta sobejas comprovações. Eis as duas questões que, uma vez respondidas, nos entregarão a chave desse enigma. 1. Em que país o Espiritismo floresceu com mais vigor após a morte de Kardec, encontrando eco instantâneo na alma do povo? 2. Qual a nação em que, no século XX, foi pregado o Evangelho puro de Jesus sem o retoque dos doutores? Brasil, coração do mundo. Para solucionar estas questões, vamos buscar o depoimento insuspeito do espírito Humberto de Campos, constante do livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado pela FEB. Diz Humberto: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Vamos ver agora o que diz Jesus, segundo esses mesmos apontamentos. Abre aspas. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E aqui, sob
a luz misericordiosa das estrelas da cruz ficará localizado o coração do mundo. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Sobre sua volumosa extensão estará pairando constantemente o sinal da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Fecha as aspas. A estas palavras comenta Humberto de Campos: foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, já trazia em seus contornos, muito antes do Tratado de Tordesilhas, a forma geográfica do coração do mundo. Fala Pietro Ubaldi. O pensador italiano Pietro Ubaldi tem um livro chamado Profecias, no qual ele faz a seguinte pergunta: qual é a missão histórica do Brasil no mundo atual? E ele mesmo responde, abre aspas, que os Estados Unidos e a Rússia preguem a paz. Eles que se estão armando cada vez mais, é coisa que não tem sentido. Um verdadeiro sentido de pacifismo não pode vir do hemisfério norte, mas sim desta grande terra da América do Sul, o Brasil. Sua missão histórica no mundo só pode ser missão de paz, só pode ser missão de abraçar toda a humanidade com seu imenso amor. Deixemos, portanto, a Ásia, a função metafísica, a Europa, as funções cerebrais do mundo, a Rússia, a função revolucionária e destruidora, a América do Norte, a função econômica da riqueza e assim por diante, e reconheçamos que a função histórica do Brasil é a da bondade, tolerância e amor. Verdadeiramente, o Brasil poderá ser o berço da civilização do Espírito e do Evangelho, a nova civilização do terceiro milênio. Fecha as aspas. É por tudo isso e por tantas outras razões inefáveis que foi no Brasil, coração geográfico e espiritual do mundo, neste meio carinhosamente preparado pelos poderes superiores do planeta, no seio deste povo nobre, espiritualizado e bom, que Deus mandou renascer para completar sua missão o grande e fecundo espírito de Allan Kardec. Como veremos a seguir, Kardec reencarnou no Brasil no princípio do século XX, trazendo consigo todas as faculdades necessárias para cumprir sua enorme e extraordinária missão. Se Kardec, portanto, reencarnou no Brasil, como afirmamos neste estudo, quem é ele e onde está? Em um vídeo nosso, postado há alguns anos no YouTube e no Facebook, intitulado A Identificação Zarur Kardec, cujo link disponibilizamos na área de apresentação deste vídeo no YouTube,
tratamos exaustivamente desse tema e sugerimos aos interessados acessá-lo a fim de tomarem conhecimento de seu conteúdo. No entanto, para não quebrar a sequência lógica desta série, tomamos a liberdade de apresentar aqui um compacto daquele estudo, com o objetivo de situar o amigo internauta dentro da abençoada trama das vidas sucessivas desse grande avatar que é Allan Kardec e que tanto vem beneficiando a humanidade. E para demonstrar que Kardec voltou no Brasil no princípio do século XX, na personalidade de Alziro Zarur, vamos iniciar nossa exposição com uma apertada síntese da vida do fundador da Legião da Boa Vontade. O Apóstolo da Boa Vontade. Alziro Zarur, cujo nome completo é Alziro Abraão Elias Davi Zarur, nasceu no Rio de Janeiro em 1914, no mesmo dia em que nasceu Jesus, Natal. Filho de abastada família da capital fluminense, estudou no Colégio Pedro II e na Faculdade Nacional de Direito. Mas, aos 12 anos, sua vida foi marcada por um acontecimento que modificaria todo o seu futuro. Ele mesmo conta na revista legionária intitulada Jornal de Deus. Senhor, eu era um menino de 12 anos, nada mais que 12 anos, quando me apareceste em visão celestial, e ordenaste que eu pregasse o teu evangelho e o teu apocalipse, mas de forma diferente, à luz do teu novo mandamento. Mas como eu poderia ver o teu novo mandamento se a luz dos teus olhos não brilhasse nos meus? Os homens são cegos e eu era um ceguinho. Era o ano de 1926. A partir daí, Zarur cumpriu rigorosamente a ordem superior. De Bíblia na mão e imantado por um poder maior, aquele menino de 12 anos começou a pregar. Pregava nas praças e nas ruas, nos trens e lotações, nos púlpitos de todas as igrejas, sem nenhum sectarismo religioso. Escrevia nos jornais e pregava nas emissoras de rádio. Aos 15 anos, já era jornalista e radialista de fama, empregando vários pseudônimos, como Ricardo Rei e Almanzor Cabul, para evitar o desagrado do velho Elias, seu pai, que não apreciava as pessoas desses meios. Por causa desse preconceito paterno, o menino foi levado a fazer sua independência financeira, passando a viver por conta própria. Essa batalha campal pela sobrevivência durou 22 anos, período em que, segundo Zarur mesmo escreveu, se refletem todas as experiências do menino perdido no mundo, jogado às feras, cercado de tentações, bloqueado pelos obsessores de baixo e de cima, o desespero no inferno da vida animal. Mais adiante diz ele: foi assim que conheci de perto o bicho-homem, a serpente-mulher, as torpezas do sexo, a sedução do jogo, a mentira política, a hipocrisia religiosa, a leviandade científica e a irresponsabilidade filosófica. E encerra suas recordações dirigindo-se ao Cristo com estas palavras: esse curso completo na Universidade da Rua terminou em 1948,
quando chegou a tua ordem através do irmão Francisco. Realmente, aos 33 anos, o fato que mudaria toda a sua existência aconteceu quando Zarur participava de uma sessão na Federação Espírita Brasileira. Nessa ocasião, a vidente Emília Ribeiro de Melo, uma das mais conceituadas médiuns daquela instituição, olhou fixamente para ele durante todo aquele tempo, dizendo-lhe no fim da sessão: São Francisco de Assis esteve aí a seu lado o tempo todo e manda-lhe dizer que é chegada a hora de começar a obra. Ele disse que o Senhor vai recordar tudo lendo o livro dele. Ecumenismo total. Após receber essa ordem espiritual, Zarur levou um ano traçando no silêncio os alicerces da grande obra. E, em 4 de março de 1949, lançava pelas ondas médias da Rádio Globo A Hora da Boa Vontade, que foi a gênese do ecumenismo total pregado e vivido pela LBV sem nenhum sectarismo religioso. Seu programa recebeu mais tarde o novo título de Jesus está chamando, vamos falar com Deus, que ficou famoso no Brasil todo. A irradiação desse programa foi o início do cumprimento da profecia de Jesus. O que hoje eu vos digo aos ouvidos, vós o direis mais tarde pelos telhados das casas. Era a voz do Divino Mestre entrando pelos telhados das casas, através das antenas das emissoras de rádio e TV, em todos os lares que tinham ouvidos de ouvir. Nascia assim a Legião da Boa Vontade, fundada oficialmente a 1º de janeiro de 1950, dia da confraternização dos povos e Dia Mundial da Paz. A LBV encontrou guarida em todos os corações de boa vontade e cresceu vertiginosamente por todos os quadrantes do Brasil, criando sucursais nos estados e formando mais de 6.000 núcleos de assistência social e espiritual, além de internacionalizar a sua mensagem do amor universal. Primeiro e único campo neutro das religiões humanas, irmanou criaturas de todas as denominações religiosas, sem tisne sectário de qualquer espécie. Em que instituição do mundo se inscrevem pessoas de todas as religiões? Pois isso acontece na LBV desde os seus primórdios. E essa interação religiosa e filosófica comprovou o acerto da tese de Alziro Zarur ao proclamar que o rebanho único de Jesus seria formado pelas boas ovelhas de todos os rebanhos e agrupamentos humanos. Jesus mesmo havia profetizado a separação entre joio e trigo no final dos tempos, e acrescentou que suas ovelhas viriam do norte e do sul, do oriente e do ocidente, e se sentariam à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Se a LBV não fosse esse campo neutro, seríamos forçados a aceitar a tese de que o rebanho previsto por Jesus é, com exclusividade, uma das religiões existentes no mundo, com exclusão de todas as outras, o que afronta a fraternidade universalista do novo mandamento de Jesus. Religião de Deus. Zarur proclamou em 1959 a religião do novo mandamento,
ensinando que todas as criaturas humanas são naturalmente cristãs e todas as religiões são evidentemente cristãs. Sim, todas as criaturas são naturalmente cristãs, porque Jesus é o Criador da Terra e ninguém entrou neste planeta sem a sua permissão. E todas as religiões são evidentemente cristãs, porque todas têm um fundador ou elaborador humano. Zarur dava início, assim, à formação de uma cristandade só. Esse amoroso, caloroso e descontraído abraço universalista desativou e confundiu as células do sectarismo religioso, tornando coisa medieval qualquer exclusivismo em matéria de fé. A religião do Novo Mandamento, ou religião de Deus, dizia no início de sua trajetória: ou as religiões se unem e se irmanam em nome de Deus, ou o materialismo ateu as devora, à proporção que elas se combatem e se destroem, fortalecendo seu inimigo mortal que nega a existência de Deus e a imortalidade da alma. Deus é amor, ensinou Jesus, e nada existe fora desse amor, completou Zarur. A religião de Deus nasceu desse amor divino, exatamente como foi ordenado pelo Cristo. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E diz o Cristo mais adiante, ressaltando a transcendência do seu novo mandamento: quem vive o meu novo mandamento já passou da morte para a vida. Para se entender bem a importância e sublimidade do novo mandamento, é necessário compará-lo com os mandamentos antigos, cujo símbolo máximo é a regra áurea que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vemos que o homem, aqui, deve amar o homem com o amor do homem, ou seja, como a ti mesmo, como diz a regra. No novo mandamento, porém, temos de amar o nosso semelhante com o mesmo amor que Jesus tem por nós, ou seja, tanto quanto eu vos amei, como diz o Cristo. Aqui, o homem deve amar o homem com o amor de Jesus. A diferença que existe entre o novo mandamento e os mandamentos antigos é a mesma que existe entre o amor de Jesus e o amor do homem. Jubileu de Ouro. 50 anos de vida pública fizeram de Alziro Zarur um dos homens mais venerados do Brasil, sendo seu nome proferido em toda parte como sinônimo de caridade sincera e desinteressada em favor do próximo. Sua LBV é respeitada e admirada por todas as classes sociais como um monumento de solidariedade e amor, enquanto as classes menos favorecidas lhe rendem o preito da mais pura gratidão, as mais abastadas lhe assinalam a presença no Brasil como fator de imenso progresso moral e cultural para o nosso povo. De todos os estratos da vida nacional, as vozes se levantam para proclamar sua ilibada correção doutrinária, unida a uma existência nimbada pela pregação da paz. Aplausos de toda a nação lhe deferem a primazia entre seus pares pelo pioneirismo ímpar de seus ensinamentos, que brotam e se multiplicam em mil pletoras na ação sócio-espiritual de sua gigantesca LBV. Zarur
é o símbolo sempre presente da mais bela cruzada humanitária de que o mundo já teve conhecimento, sem jamais haver auferido proveitos pessoais do movimento nascido de seu glorioso ideal. Completou em 1976 50 anos de extrema dedicação à sua pátria e ao seu povo, tendo sempre vivido de sua profissão de jornalista e radialista. Renovou e reformulou, à luz do novo mandamento, os conceitos vigentes nos múltiplos setores das atividades humanas, como se lê em sua obra magistral Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, revelando para o moderno povo de Deus uma doutrina eterna e inconsútil, a qual, como disse Pietro Baldi, já colocou o Brasil espiritualmente na vanguarda do mundo. O ano do seu jubileu de ouro foi marcado pela extraordinária conquista da Medalha de Ouro das Comunicações. Foram, até aquela data, 33 mil programas radiofônicos, transformando o programa Alcides Zarur em campeão mundial de permanência no ar. Esse marco invicto na história da radiodifusão universal foi a resultante de 50 anos de pregação ininterrupta do Evangelho e do Apocalipse de Jesus por todos os meios de comunicação ao seu dispor. Pela primeira vez na história, um homem deu asas poderosas a um livro da Bíblia Sagrada e o guindou ao mesmo patamar de importância cósmica em que se encontra situado o Evangelho de Jesus. Esse livro é o Apocalipse, obra nascida da inteligência do Cristo e onde se encontra estabelecido o planejamento divino para este planeta, desde a sua criação até o momento em que ele irá atingir sua perfeição no infinito. Zarur o batizou de Evangelho Moderno, arrancando de suas páginas de luz o roteiro pelo qual caminhará o rebanho único até a volta triunfal de nosso Divino Mestre e Senhor. Essa pregação de Evangelho e Apocalipse começou na infância de Zarur, absorveu-lhe a mocidade, coroou-lhe a madureza, exigiu-lhe o tempo, a inteligência e o ser, impôs-lhe vigílias intermináveis, mas esse labor permanente em prol de seu excelso ideal fez de Alcides Zarur uma das mais potentes antenas de Deus na humanidade. Sua fala serena, em longos improvisos de sublimidade e amor, tem mantido vivo em todas as consciências o carisma das Escrituras Sagradas, levando as atentas multidões que o ouvem a se integrarem no amor de Deus. Sua vida simples e bela, pura e admirável, espelhada em uma pregação que está presente em todo o Brasil, tem elevado e enobrecido a alma de nosso povo. Um povo só é grande quando é grande quem o conduz. Zarur, espiritualmente, conduz o verdadeiro povo de boa vontade, governando com o Cristo, nesta investidura sagrada de unificar um só rebanho para um só pastor. Veneram-no o Brasil novo, as gerações conscientes, a aristocracia mental de nossa pátria, plasmados no calor de sua pregação libertária. Homenagem dos maiores. Um grande jornal do Rio de Janeiro, na década de 1970, criou autêntico divisor de águas no jornalismo quando levantou em todo o Brasil um plebiscito moral sobre a personalidade e a atuação pública de Alcides Zarur,
colhendo e publicando depoimentos das vozes mais representativas das autoridades e do povo. O ano do seu jubileu foi marcado por esses pronunciamentos, demonstrando a força inimaginável do criador da LBV, glorificado ainda em vida no coração da pátria. Sendo, no entanto, nosso escopo aqui apenas a identificação Zarur Kardec, limitamo-nos a citar somente as principais vozes ou porta-vozes do Espiritismo no Brasil, que se pronunciaram sobre o imortal unificador. Dito isto, vamos aos depoimentos, todos autênticos e comprovados, constantes dos anais da LBV e tornados públicos pela imprensa legionária. Emmanuel. Irmão Zarur, muita paz. A sua tarefa na sementeira da boa vontade resulta de compromissos sublimes antes da imersão nos fluidos do corpo físico e seguido por toda uma legião de companheiros que o assistem carinhosamente do plano invisível, é igualmente observado pelos supervisores de nossos destinos, que lhe acreditam o devotamento à obra cristã do Evangelho entre os homens, por lastro abençoado da sua felicidade futura. Legião da boa vontade significa luz, bondade e verdade no enriquecimento da vida. Psicografia de Chico Xavier. André Luiz. A Legião da Boa Vontade é a nossa caravana de agora. Não nos iludamos. Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Esqueçamos, pois, que as religiões ainda não se compreenderam suficientemente. Olvidemos que existem companheiros muito mais ou menos evoluídos do que nós. E mesmo atados à cruz do sacrifício, atendamos ao chamado do Cristo, não nos compreendendo por heróis ou por santos, mas como simples trabalhadores dedicados da imensa e santificante legião da boa vontade de Deus. Psicografia de Chico Xavier. Bezerra de Menezes. Boa vontade é a expressão mágica que, sentida e vivida, é a luz que nos clareia a senda para a comunhão com o Senhor. Nosso irmão Zarur, em sua missão de boa vontade, permanece amparado por vários companheiros da espiritualidade superior. Psicografia de Chico Xavier. Ramatiz. A Legião da Boa Vontade é o canal cósmico do Cristo em terras brasileiras. É obra inacessível a sanha do homem contraditório. Ninguém no vosso orbe conseguirá ensombrá-la, porque ela possui em sua circulação generosa o sangue milenar do sacrifício de Jesus, que também se imolou na cruz da maldade humana para lançar a semente do amor universal. Nenhuma força do mundo profano ou religioso poderá reduzir a marcha ascendente desse labor fraterno. A LBV está acima dos interesses e das mazelas humanas. É instituição nascida no espaço, em momento de feliz inspiração de Jesus a Francisco de Assis. Psicografia de Hercílio Maes. Humberto de Campos. Meu caro amigo Zarur, desde que você ouviu a intuição divina, do seu lugar de homem desejoso de mais luz e mais fé, mais trabalho e compreensão entre as criaturas, para instalar no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho,
o seu grandioso movimento de boa vontade multiplicado e santo. Pode crer que da terra para os céus partiu uma luz estupenda de vitória cristã, que de há muito tempo não era vista se lançar no espaço, na atmosfera ainda pestilenta e despida de virtudes dessa mansão temporária de aprendizado renovador. Pode crer que Deus está de fato presente em seu exército de legionários alegres e otimistas e que Jesus realmente vive em sua extensão de auxílio a todos aqueles enfermos e angustiados das suas parábolas imortais de há 2 milênios na Galiléia distante. Psicografia de J. Barros, na Federação Espírita Brasileira. Vinícius Pedro de Camargo. Prezado irmão Zarur, o Instituto Espírita de Educação, compenetrado do grave problema da intolerância e dissensões entre os homens, vem congratular-se com o presidente da LBV pela feliz e luminosa ideia de concitar os membros de todas as religiões a se entenderem e se harmonizarem em torno da fraternidade do Cristo. Encaramos o trabalho da Legião da Boa Vontade como o início da reconstrução do Império do Espírito, vencendo na existência terrena pela força da educação, que faz os homens se respeitarem, vivendo na tolerância e caminhando para o amar-vos uns aos outros. As dificuldades para a execução de um programa tão elevado surgirão, estamos certos, mas não sejamos nós, os espíritas, a pedra de tropeço colocada no caminho da fraternidade humana. Leopoldo Machado. Espiritualismo é toda doutrina que admite o espírito ou alma. Catolicismo, protestantismo, anglicanismo e maometismo são também espiritualismos. Deviam, então, todas essas doutrinas estar inclusas na confraternização espírita. Na reunião da LBV, da Associação Brasileira de Imprensa, que ocorre no primeiro sábado de cada mês, falaram um católico, um pastor protestante, um rabino judeu, um rosacruciano, um positivista e um espírita. Houve um resultado surpreendente e uma perfeita harmonia das religiões representadas. Entretanto, nós ali estávamos, na cruzada da LBV, a serviço do Espiritismo, a pregar Espiritismo. E sugerimos que a confraternização espírita continuasse procurando englobar outras crenças, a exemplo do que faz a Legião da Boa Vontade. Chico Xavier. Alziro Zarur é o grande amigo dos que necessitam, o grande irmão da humanidade. Desejamos que ele dê continuidade à sua grande missão na Terra, junto de nós, as criaturas terrenas que tanto necessitamos dele. Alziro Zarur é amor da primeira à última letra do alfabeto. Centenas de outros pronunciamentos nesta mesma linha de reconhecimento integral à missão apostolar do presidente Alziro Zarur, poderiam ser alinhados nesta exposição. Entretanto, paramos por aqui, na certeza de que os testemunhos citados são suficientes, porque foram lavrados espontaneamente por espíritos e seres humanos que representam o cerne, a medula, a essência, o coração e a alma do Espiritismo em nossa pátria. Tudo isso é muito sério, ou se quisermos empregar a palavra certa, é sagrado. Até onde sabemos, espíritos de luz como estes jamais tiveram permissão
para dizer tanto de um missionário encarnado? Essa é a prova de que Alcísio Zarur sabia de onde veio, o que tinha de fazer e para onde iria. O que ele ensinou, principalmente a revelação da religião de Deus e a divulgação intensiva do Apocalipse, ainda não tinha sido ouvido na terra. Foi Jesus quem o declarou. Ele vos dirá o que eu não vos posso dizer agora. E Kardec o confirmou em O Livro dos Espíritos com estas palavras: a Bíblia está certa, errados estão aqueles que não a sabem interpretar. Premissas reveladoras. Diante do exposto, só nos resta encaixar a vida e a obra missionária de Zarur dentro das 7 premissas reveladoras estabelecidas pela doutrina espírita e explanadas em nosso vídeo anterior. 1. Kardec teria de voltar no final do século XIX ou princípio do século XX. Zarur nasceu no princípio do século XX. 2. Teria de começar em tenra idade seu trabalho missionário nessa nova existência, com a divulgação do Evangelho puro, e uma grande mudança seria feita pelas pregações desse menino abençoado. Zarur começou sua pregação do Evangelho à luz do novo mandamento aos 12 anos de idade. E sua LBV levou o mundo a enxergar de uma nova maneira o verdadeiro sentido de uma verdadeira religião, como se olhasse para ela com os olhos do Cristo de Deus. 3. Teria de ser homem de ação, semelhante a um capitão de navio, para dar sequência à sua missão anterior, e não um escritor recluso, como supostamente fora Kardec. Zarur completou seu jubileu de ouro em 1976, que foi a culminância de 50 anos de lutas árduas e constantes por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, vencendo o ataque covarde da treva que se levantou contra ele de todos os antros do obscurantismo nacional e internacional. 4. Teria de modelar, possivelmente dentro do Espiritismo e excepcionalmente fora, um campo neutro, onde os homens de diferentes crenças pudessem dar-se as mãos, iniciando na Terra a formação de um só rebanho para um só pastor, conforme a profecia de Jesus. Zarur criou a Legião da Boa Vontade em 1950, o único campo neutro e universalista existente neste mundo, onde se congregam e se harmonizam pessoas de boa vontade de todas as religiões e filosofias. 5. Teria de proporcionar um desenvolvimento especial à vertente religiosa do Espiritismo, estabelecendo uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que, segundo Santo Agostinho, se chamaria religião de Deus e também religião do coração, tal como fora revelado no contexto da doutrina. Zarur revelou e implantou no coração do Brasil, com irradiação para toda a humanidade, a religião do novo mandamento, religião do amor universal ou religião de Deus, cujos fundamentos são regidos exclusivamente por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo. 6. Teria de imprimir uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo, consolidando e coroando o edifício ao qual dedicara toda a sua vida, e é por suas obras que ele seria reconhecido.
Com a revelação do novo mandamento de Jesus e a implantação da religião de Deus no Brasil, Zarur completou o tripé sobre o qual foi edificada a terceira revelação, acrescentando-lhe a vertente religiosa que faltava para que ela completasse as suas três faces de filosofia, ciência e religião. Essa religião de amor, que segundo este contexto doutrinário será absorvida pelo Espiritismo nos séculos vindouros, é a força unificante que o consolidará em um bloco monolítico para toda a eternidade. E 7. Teria finalmente de guiar o mundo a toda a verdade, recordando tudo o que tivesse ouvido do Cristo e anunciando as coisas que hão de vir, como se lê em João 16:13, como parte da missão do Espírito da Verdade. Com a martelante divulgação do Apocalipse e a criação de uma cultura profética no seio da massa legionária, Zarur deu início na Terra à revelação do planejamento divino constante do último livro da Bíblia Sagrada. O conhecimento das coisas que hão de vir tem por objetivo dar aos integrantes do rebanho único do Cristo, composto pelas pessoas de boa vontade de todos os rebanhos religiosos ou não religiosos existentes na Terra, a certeza inabalável de que o mundo é governado por Deus. Voltamos assim à advertência fraterna do Espírito Verdade que abre este vídeo e que foi dirigida ao Espiritismo de seu tempo e do futuro. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Kardec já voltou 8. Religião de Deus. Mário Frigeri. A Alziro Zarur, o apóstolo do Novo Mandamento. Nasceu no mundo a religião de Deus, a excelsa religião da humanidade. Vem proclamar que a nova cristandade é o mundo inteiro e os habitantes seus. As religiões também, todas cristãs, provêm do Cristo, o fundador da terra, o Verbo eterno que dissolve a guerra das crenças em litígio, mas irmãs. E o novo mandamento de Jesus é a síntese do amor universal. Ele unifica de igual para igual todas as crenças onde o amor reluz. Eis que é chegada a hora, enfim, do amor, fazer de todos um só coração, no campo neutro desta religião, que é grande, bela e digna do Criador. Unindo em paz, ciência e fé, ensina a essência do sublime cristianismo, não o dos homens com seu sectarismo, mas o de Deus com sua luz divina. Revela, enfim, que aquela pedra-luz que um grupo de alquimistas procurava, crendo que em ouro tudo transformava, é o áureo mandamento de Jesus. E enquanto se desvaira a humanidade, vai restaurando já os domínios seus, o Paráclito, a fonte da verdade, que unifica as ovelhas do Senhor
num só rebanho, a religião de Deus, para o Cristo de Deus, um só pastor. A voz do Apocalipse, Alziro Zarur. Meus amigos e irmãos de todas as correntes, somos todos cristãos na religião de Deus. É hora de reunir, caríssimos judeus, ó filhos de Maomé e todos vós descrentes, católicos de amor, protestantes de fé, espíritas de paz, umbandistas de luz, venham todos cumprir a oração de Jesus na real integração naquele que era e é. A voz do Apocalipse aponta o ano 2000 e já anuncia a volta esplêndida do Cristo. Ó criaturas de Deus, pensemos em tudo isto para a glória imortal deste grande Brasil. Sejamos todos um, no Pai que tudo vê. Um só rebanho existe, alerta ao chamamento do pastor celestial, nosso bem, nosso norte. Venham, porque terão na sua LBV, marchando sempre à luz do novo mandamento, segurança na vida e salvação na morte. Sequência. No próximo vídeo desta série, Kardec já voltou 9, veremos a sexta conta deste precioso colar reencarnatório, ou seja, a futura encarnação de Alziro Zarur, na qual, segundo as profecias que mencionaremos, ele deverá levar esta humanidade ao seu tão almejado estado de inocência e perfeição. Não deixe de assistir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.